vai ver o livro do profeta Miqueias, cujo tema é o julgamento da liderança corrompida. Miqueias era habitante de Judá e Deus o mandou com uma mensagem tanto contra Judá, que era o reino do sul, como contra Israel, que era o reino do norte. Essa mensagem é dirigida a todos os poderosos que são opressores, estejam onde estiverem. Da mesma forma que a profecia de Jonas, a de Miqueias foi dada na época em que a Assíria era o grande império mundial e a Babilônia estava sob o seu domínio. Mas mesmo assim o profeta avisou que Judá ia ser levado cativo para Babilônia. Isso está no capítulo 4, verso 10. Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, quer dizer, Jerusalém, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Isso era uma profecia tão surpreendente quanto se alguém dissesse, por exemplo, na época em que a Índia era uma colônia da Inglaterra, que um determinado povo que tinha medo da Inglaterra ia ser escravizado pela Índia. E a gente sabe que a profecia de Miqueias realmente se cumpriu em 586 a.C., da mesma forma que a profecia de Jeremias. Aliás, a profecia de Miqueias salvou a vida de Jeremias uma vez. No livro de Jeremias, capítulo 26, a partir do verso 10, Deus havia mandado que ele fosse lá no meio do templo, quando tivesse um monte de gente reunida para adorar, que ele falasse tudo que Deus mandasse ele falar. E ele se levantou e falou contra o templo, contra os líderes, contra a cidade, e disse que eles iam ser escravizados, invadidos pela Babilônia. Prenderam Jeremias e estavam querendo matá-lo, porque ele estava profetizando contra a cidade e o templo. Mas aí se levantaram e falaram: olha, mas Miqueias há mais de 100 anos falou essas mesmas coisas. Falou durante o reinado de Ezequias, e nem Ezequias nem o povo mataram Miqueias. Pelo contrário, eles se endireitaram e Deus não mandou aquele juízo que ele tinha falado. E por causa disso, eles resolveram não matar Jeremias também. O autor do livro, então, foi Miqueias, que escreveu em cerca de 725 a.C., no reino do sul, que era Judá, uns 3 anos antes da invasão assíria no reino do norte. O nome dele, no hebraico, é Mishaiahu, que significa quem é o Senhor. E em grego é Michaias. E uma curiosidade, o capítulo 7, verso 18, é uma alusão ao nome dele. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. O tempo de ação é entre 740 e 700 a.C., e ele profetizou ao mesmo tempo que Oséias e Isaías. E o verso-chave, que é aquele que resume a ideia principal do livro, está no capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E como a gente pode dividir o livro? Eu coloquei 3 partes. A primeira, que são os capítulos 1 e 2, é uma mensagem de repreensão a todos os poderosos. A segunda parte, que são os capítulos 3 a 5, é uma mensagem de repreensão aos judeus. E a última parte, que vai do capítulo 6 ao 7, mostra a restauração que viria após a disciplina de Deus. E como a gente pode ver Jesus nesse livro? Primeiramente na pessoa de Miqueias, que estava cheio do Espírito Santo. Olha o capítulo 3, verso 8. Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 1, está contando o que aconteceu depois que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus também era cheio do Espírito Santo. Ele também pode ser visto como rei nascido em Belém. Está no capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Lá em Mateus, no capítulo 2, vem contando a história, depois do nascimento de Jesus, quando os magos que vieram do Oriente tinham chegado em Jerusalém, porque era onde ficava o palácio real, procurando o recém-nascido rei dos judeus, por causa daquela história deles terem visto a estrela dele quando eles estavam lá no Oriente e queriam adorá-lo. Quando eles chegaram lá, foram procurar Herodes. E Herodes falou: não tem ninguém, não nasceu nenhum bebê
bem aqui. E do verso 4 até o 6 está escrito assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Ele pode ser visto também como pastor que reunirá suas ovelhas. Está no capítulo 2, versos 12 e 13. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. E lá no Evangelho de João, Jesus estava falando a respeito de si mesmo no capítulo 10. E vamos dar uma olhadinha nos versos 7, 9, 14, 15 e 16. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E também pode ser visto como pastor que trará paz. Está no capítulo 5, versos 4 e 5. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Ainda no Evangelho de João, nesse capítulo 10, no verso 11, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no capítulo 14, no verso 27, Jesus falou assim durante a última ceia: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus é o pastor que dá paz. E a paz dele não é como essa paz do mundo, não, que a qualquer momento pode ser tirada com uma ameaça de guerra. A paz de Jesus é permanente, é profunda, continua com a gente, mesmo quando tudo à nossa volta está tentando tirar essa paz. E ele também pode ser visto como o juiz, que está no capítulo 4, verso 3. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. E na segunda carta a Timóteo, Paulo fala assim no capítulo 4, verso 1, a respeito de Jesus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E existem lições para nós aí? Existem. A primeira é que Deus tem uma missão para cada um de nós. E às vezes a gente tem tanta oposição, tentando fazer com que a gente desista, que só o Espírito Santo pode dar pra gente poder, amor e coragem para que a gente se mantenha firme e não desista da nossa missão. Quando Miqueias chegou com a sua mensagem, no capítulo 2, verso 6, fala como o povo reagiu ao ouvir. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. E no capítulo 3, verso 8, ele fala assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Era a missão dele. E o Espírito Santo dava para ele tudo aquilo que fosse necessário para que ele levasse até o fim essa missão, essa atribuição que Deus tinha dado para ele. Com a gente é a mesma coisa. Cada um de nós tem uma missão diferente aqui na Terra. A sua missão pode ser criar os seus filhos de uma forma que honre a Deus. Pode ser estar à frente de uma turma de alunos rebeldes para que eles possam ser enriquecidos, ser transformados, ser influenciados pela sua presença, pelo seu comportamento. Sua missão pode ser pregar o Evangelho diante de uma multidão. Você pode ter uma missão dentre 1000 tipos diferentes, mas aquilo que for necessário para que você a leve até o fim, Deus vai dar para você. Portanto, mesmo naqueles momentos em que aparece oposição e que dá a maior vontade de desistir, lembre-se disso e mantenha-se firme, porque Ele já capacitou você e já colocou à sua disposição pelo Espírito Santo tudo aquilo que vai ser necessário para você não desistir. A segunda lição é que existe uma diferença muito grande entre religiosidade e vida com Deus. E Deus não se deixa enganar pela nossa religiosidade, não. No capítulo 6, versos 6 a 8, está escrito assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu
filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus não quer rituais, Deus não quer religiosidade, Deus não quer que a gente vá para a igreja só por causa de uma agenda que a gente estabeleceu. Deus não quer que a gente fique orando palavras que só saem da boca, mas não saem do coração. Deus quer que a gente ande dessa forma, praticando a justiça, amando a fidelidade e andando com Ele humildemente. É isso que Ele deseja de nós. O resto é só exterioridade. Então, liberte-se dessas coisas, liberte-se das aparências. O que importa para Deus e deve importar para você é o seu coração, é a sua vida com Ele. E é aquilo que vai brotar como resultado disso. E a última lição é que quando Deus nos perdoa, Ele perdoa mesmo. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Olha o que está escrito no capítulo 7, verso 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você quer saber onde os meus pecados estão? Estão lá no fundo do mar. Estão mais fundo do que um navio naufragado. Os seus também. Se você já os confessou a Deus, estão lá, bem no fundo, nas regiões abissais do nosso planeta. A gente não tem motivo para achar que Deus fica lembrando o tempo inteiro do nosso pecado, muito menos para jogar na nossa cara quando a gente pecar de novo. Deus está sempre querendo dar pra gente novas chances. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu tinha pouco tempo de convertida, andava com Jesus havia pouco tempo, já tinha tido os meus pecados perdoados, e eu achava que por causa disso, e porque o Espírito Santo morava no meu coração, eu não ia pecar mais. Mas o fato é que às vezes eu pecava, e eu ficava arrasada quando isso acontecia. E eu achava que eu não era crente por causa disso. Eu não sou cristã, não é possível. Por que eu continuo pecando? E teve uma época que eu estava pensando em desistir por causa disso. E aí o meu namorado, mais tarde se tornou meu marido, chegou para mim e me mostrou um texto que está lá em Levítico, no capítulo 6. Moisés estava falando sobre os sacrifícios que o povo deveria fazer para cada tipo específico de pecado. E quando ele chega no capítulo 6, ele vem falando assim, isso está lá na versão de Almeida Revista e Atualizada. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, então ele deverá pegar um animal assim, assim, assim e sacrificar. O ponto principal é esse aqui. Ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. O homem costuma pecar. O homem, ser humano. Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos costumam pecar. É da nossa natureza humana. Nós somos pecadores, perdoados por Jesus, nascidos de novo, onde o Espírito Santo mora para nos guiar, nos ajudar, mostrando o caminho, nos ajudar a nos levantar para tentar mais uma vez não pecar mais. Mas nós temos essa nossa natureza caída, somos pecadores ainda. E enquanto a gente estiver aqui nessa terra, infelizmente a gente ainda vai continuar pecando. Então, não pense que você não é de Deus, porque de vez em quando você cai em pecado. A diferença entre a pessoa que já foi tornada justa por Deus e aquela que não quer saber dele, é que aquela que não quer saber dele vive no pecado. E aquela que anda com Jesus, de vez em quando cai, mas todas as vezes em que cai se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, continua andando com ele, não desiste. Então não desista. Você quer ser de Deus? Você é de Deus. Ande com ele, porque ele já jogou o seu pecado no fundo do mar. Esse foi o resumo de Miqueias. Na semana que vem a gente vai ver o livro do profeta Naum, que da mesma forma que Jonas, traz uma profecia contra Nínive. Não perca!